Aleluia! Graça e paz. Você pode olhar para alguém que está pertinho de você e dizer para essa pessoa: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode fazer um exercício de fé comigo? Levante a sua Bíblia o mais alto que você puder, seja ela de papel, seja ela eletrônica, aquele material que você tem, que tem alimentado a sua vida. Erga realmente de uma maneira que você possa exaltar ao seu Deus, dizendo: essa é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável, e eu sou aquilo que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho aquilo que ela diz que eu tenho. Diga: e eu faço aquilo que ela diz que é para cada um de nós fazer. Você pode dar um glória a Deus? Tome seu assento. Obrigado, bandinha. Daqui a pouco a gente volta. Que alegria estar com vocês novamente. Pastor Tadeu, obrigado pela confiança. Rita, obrigado por estarmos aqui para meditar um pouco naquilo que a palavra tem. É um período de andar por fé. O tema da vez, o tema do mês é uma vida de fé. E fé não é simplesmente aquelas palavras que saem da minha boca. Sim, isso também demonstra uma vida de fé. Mas fé é um estilo de vida. Não só daquilo que eu falo, mas daquilo que eu decido viver a cada dia. Talvez eu vá falar de coisas nessa noite que talvez eu, você, qualquer um de nós que possamos estar ouvindo, alguém que esteja nos vendo também pela internet, seja agora ao vivo ou que possa escutar em um outro momento. Talvez a gente possa dizer assim: rapaz, isso eu já sei, isso eu já tenho convicção. Talvez se você estivesse aqui com um microfone, talvez você falasse coisas até melhor do que eu nesse momento. Mas eu não quero ter a presunção de te ensinar muitas coisas. Talvez você saia daqui com algum ensinamento, mas eu quero te estimular. Eu quero que nessa noite você saia daqui estimulado, aquilo que você já sabe, ou aquilo que você possa estar aprendendo dia após dia, a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem chamado você para viver. Posso ouvir um amém? Você pode aumentar o volume um pouquinho do seu amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Pastor, não é fácil. Não é mesmo. Eu nem me apresentei, né? A maioria já me conhece, mas eu sou Adilson Farias. Eu vou fazer isso com ela. Aleluia. Fica de pé. Ela não queria vir aqui em cima comigo, mas ela pelo menos ficar de pé. Somos casados, essa é a Virgínia. Nós somos casados há 34 anos. Pai de 2 filhos, Tarcísio e Natália, provavelmente estão nos assistindo, morando lá em Minas Gerais, nas Minas Gerais. 3 netos, né? O João Pedro, o Thor e a Diana, a Mulher Maravilha. Glória a Deus. Esse meu genro, né? Minha filha Natália, casada com o Tiago de Deus. O sobrenome dele é de Deus mesmo. E o Tarcísio casado com a Thaís, que estão realmente vivendo também as maravilhas do Senhor. Eu quero compartilhar algo com esse tempo que nós temos aqui. Como eu disse, eu não quero ter a pretensão de te ensinar tudo e você sair daqui e ter uma vida maravilhosa. Dizer assim: rapaz, a partir disso que o pastor, que o ministro falou nessa noite, eu já não vou ter mais problema no meu casamento, no meu relacionamento, na minha vida, porque ele me estimulou a andar por fé. Mas eu quero te dizer: casamento, relacionamento, família, viver como indivíduo é desafiador. É desafiador. Em qualquer momento, você pode dizer que talvez você tenha mais anos de casado do que nós, ou pode dizer que tenha menos anos de casado, ou você pode ainda ser solteiro ou solteira, ou estar em uma outra condição, viúvo, viúva, ou qualquer outra condição ainda. Mas eu quero te dizer, é desafiador. Mas quando olhamos para a palavra, nós encontramos ferramentas para andarmos nesses desafios, em meio a esses gigantes, em meio aos montes da vida, aquilo que se apresenta diante de nós de uma maneira realmente diferenciada. Eu gosto desse livro, que é um dos livros do tema da vez, O Poder Criativo de Deus. Funcionará para você, de Charles Capps.
É um livretozinho, mas com muita propriedade para andarmos realmente numa vida de fé. E ele estimula cada um de nós a falarmos aquilo que a palavra está falando ao nosso respeito. Mas uma pergunta que vem ao meu coração nesse momento é: eu vou falar daquilo que eu não conheço? Eu preciso conhecer das coisas de Deus, eu conhecer aquilo que é vontade de Deus para a minha vida, para assim falar as verdades e assim viver as maravilhas que Deus já preparou para cada um de nós. Você acredita nisso? Eu quero falar de fé nesse contexto de família, aonde estamos inseridos. Esse culto eu acho um culto maravilhoso, é um culto que todo crente deveria participar, não simplesmente esse culto, os demais cultos também. Mas esse culto como família, como indivíduo, ou como às vezes solteiro, mas que quer exatamente entender que passos eu vou dar para realmente ter uma família diferenciada num mundo tão caótico, num mundo que já colocou a família como algo falido já. Mas em Deus, o projeto de Deus é famílias firmes e fortes, abençoadas, poderosas, cheias da graça, cheias do poder, para manifestar Deus aonde estiverem. Independente de onde elas morem, de que condição social, condição financeira, cultural ela tem naquele momento. Amém, queridos? E eu quero trazer para vocês algum texto. Eu quero começar lá com o livro de Paulo aos Romanos. Eu gosto muito desse texto, foi um dos primeiros textos na minha conversão, quando eu decidi realmente olhar para Deus com carinho, não olhar para uma religião, não mudar de uma religião para outra, não ser um frequentador de igreja, não, eu decidi, algo nasceu no meu coração. Isso aconteceu lá em 1999, guarda essa data porque eu vou falar algo que você talvez fique assim, como pode isso? Mas em 1999 eu decidi olhar para Deus de uma maneira diferente, porque Ele já olhava com carinho para mim, Ele já tinha colocado os seus olhos em mim, como colocou em você também. Olhe para alguém que está pertinho de você e diga aí: ei, homem ou mulher de Deus. Diga assim: Deus olhou e ainda olha para você com carinho, com amor. Amém, queridos? Agora somos nós que depois disso, que Ele nos atraiu com o amor, que nós colocamos também a nossa atenção naquilo que Ele deseja para nossas vidas. E Paulo falando aos Romanos, eu amei quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a me aproximar das vontades de Deus, perceber que Paulo está falando até o capítulo 11, das questões doutrinárias, de como andar realmente, como vivenciar algo diferente. Mas aqui no capítulo 12 ele inicia e ele começa a dar instrução de como praticar todas aquelas informações que foram apresentadas até então. Eu pensei que eu ia ouvir um amém. A vontade de Deus, através das instruções que nós vamos ler hoje, a vontade de Deus, queridos, não é, coloque isso dentro de você, não é que você saiba de muitas coisas. Claro que Ele quer isso, mas a vontade de Deus é que aquilo que você já sabe, você coloque em prática. Talvez você não saiba de muitas coisas, mas um versículo que você souber, se você andar sobre esse versículo, você vai fazer a diferença onde estiver. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja dentro da sua igreja, seja na escola, onde você for, por onde você andar, fará a diferença. Porque essa vontade de Deus, uma palavra dentro de nós nos liberta de qualquer prisão, de qualquer amarra, de qualquer embaraço. E aí Paulo chega aqui aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Como eu disse a vocês, eles começaram a me libertar através desse conhecimento, desse entendimento. Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Aleluia, e essa palavra rogos é como Paulo estivesse dizendo: ei, deixa eu te chamar a atenção, deixa eu fazer algo aqui. Era como talvez Paulo, só parafraseando, tentando trazer um entendimento exagerado para você. É como Paulo colocasse uma melancia na cabeça. Ele não fez isso, presta atenção, não estou colocando nada na Bíblia diferente. Mas é como ele colocasse e dissesse: olha, tenha atenção naquilo que eu vou falar a partir de agora. Preste bastante atenção, eu rogo que se você olhar para essas verdades, você vai viver algo diferente. Ele continua e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Tem algum irmão aqui?
Ele disse, pelas misericórdias do Senhor que apresenteis, cada um de nós, eu, você, que nos apresentamos de uma maneira diferenciada diante daquilo que Deus tem para nossas vidas. Ele disse que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele disse, isso é o vosso culto racional. Tem que ter lógica naquilo que você está fazendo. Não é um flagelo que Deus está buscando de mim, de você. Mas Ele está dizendo, é necessário colocar força para que o mundo não conduza você a um lugar que não é favorável. E ele continua no versículo 2 e diz, e não vos conformeis. De novo, Paulo está trazendo instrução. Paulo pega aquele princípio da possibilidade de alguém estar andando segundo o curso desse mundo e começa a trazer instruções de como viver de uma maneira diferenciada. Deixa eu trazer base para isso nesse momento. Independente daquilo que você possa estar vivendo dentro do seu lar. Pode ser que você chegou aqui até dizendo assim, pai, esse é o último culto que eu vou. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não mudar essa história, talvez você esteja assistindo aí através das câmeras. E dizendo, eu não aguento mais aquilo que está acontecendo lá em casa. Eu não aguento mais a condição que eu tenho, marido e mulher, talvez pais e filho, entre irmãos, entre a parentela. Mas Paulo está trazendo uma instrução para mim e para você, que talvez estejamos vivendo de uma maneira diferente daquilo que Deus quer que cada um de nós possamos viver. E eu não falo só de uma questão financeira, eu não falo só de uma questão de ganhos. Não, eu moro numa mansão, eu tenho bons carros. Tudo isso é vontade de Deus também para nossas vidas. Mas o que Deus mais deseja é que possamos ter um lar. Não termos só um endereço, eu não moro numa casa, eu moro no meu lar. Eu não moro num apartamento, eu moro no meu lar. É o ambiente onde eu tenho o prazer de voltar, de sair e fazer as atividades necessárias, seja de trabalho, de ir para a igreja, de ir para a escola, mas ter vontade de voltar para lá, porque naquele ambiente Deus é louvado, Deus é exaltado, Deus é glorificado pela minha vida, pela vida da minha esposa. Hoje estamos só, né? Lua de mel de novo. E ele diz assim, não vos conformeis com esse século ou com esse sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu mexer com você. Talvez você seja um daqueles, talvez nesse dia você está dizendo, rapaz, eu não aguento esse ministro, eu não aguento, ele fica mandando eu olhar para alguém do lado e falar com alguém do lado. Eu não gosto dessas coisas, mas a vontade de Deus, e eu estou como um instrumento de Deus aqui, é mexer com você mesmo, talvez fazer algo que você não goste de fazer, para que você seja sacudido para viver aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Talvez uma ação externa vai mudar coisas internas para você experimentar daquilo que é vontade de Deus. Então diga para alguém pertinho de você, mesmo sem vontade, se ainda não tiver com vontade, não foi estimulado ainda, olhe para alguém pertinho de você e diga assim, há uma vontade de Deus para a sua vida. Diga assim, é boa, é perfeita, diga aí, é agradável. Mas seja mais ousado, ousada, aleluia, oh glória. Diga assim, se você não estiver ainda usufruindo dessas verdades, bata-se no peito, diga, eu estou aqui para ajudar você. Agora preste atenção, o que Paulo estava falando aqui, isso tinha sido apresentado desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, um momento onde o salmista, se você puder ir comigo, aleluia, lá no Salmo 1, e aí você vai encontrar, e eu não vou me deter nesses pontos para que a gente possa ganhar tempo, mas você vai encontrar, e eu sei que você já sabe disso, são 150 salmos, ou seja, são 150 poemas. Eles vêm em formas, de muitas das vezes, de cânticos ou de orações. Alguns estudiosos dizem que esse salmo é um salmo de Davi, mas outros não concordam bem.
E esse salmo, e o capítulo 2, eu não vou me deter no capítulo 2, mas o salmo 1 e o salmo 2 é como fosse a base. Deus mostrando através do salmista, dizendo, olha, se você prestar atenção nisso aqui, que eu estou te instruindo agora, todo aquilo que está para por vir como orientação, vai fazer com que você desfrute, deguste das maravilhas que eu tenho para você. Muitas das vezes os salmistas apresentam, e principalmente Davi, muitas das vezes esses salmos como lamentações. Mas outros momentos eles apresentam como louvor, como momento da bandinha, dizendo assim coisas, olha, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, como algo que realmente brota de dentro, externa e levanta você para um nível sobrenatural. Mas preste atenção, como o salmista começa o salmo aqui. Eu sei, fica tranquilo, isso não acontece com você. Amém? O que o salmista está dizendo era para aquele povo, para aquelas pessoas, naquela época, não tem nada a ver aqui. Não é verdade, pastor Tadeu? Não tem nada a ver aqui. Agora, o interessante é que quando isso foi escrito, para que a gente possa contextualizar, isso quando foi escrito, nós não tínhamos internet, não tínhamos televisões, não tinha tantos meios de comunicação ou tantas maneiras de sermos influenciados. Na verdade, quando o escritor do Salmo 1 coloca isso como base, ele vai falar de uma pessoa, ou de pessoas, ou de situações específicas através de pessoas. Mas talvez a gente possa traduzir para a modernidade, talvez o conselho do ímpio, ele talvez não venha através de uma pessoa, mas talvez possa ser que naquilo que eu estou vendo, colocando diante dos meus olhos, colocando os meus ouvidos, seja exatamente aquilo que está me influenciando. E eu coloquei um título para essa mensagem, até influenciado com um livro que eu li. Se você quiser ler esse livro, eu creio que vai abençoar tanto a sua vida. Esse livro é A Arte de Permanecer Casado. E eu coloquei como tema para essa noite, a arte de permanecer em família. Porque é uma arte, queridos. É uma pintura, é uma obra-prima, é uma escultura viver em família. E eu não falo de novo só sobre a família do lar onde você habita. Não, eu estou falando às vezes a família da igreja. É uma arte viver na igreja, com pessoas tão diferentes, não só na questão social, na questão cultural, na questão financeira, mas às vezes maneiras diferentes. Um gosta de levantar a mão, um gosta de dar glória, o outro não gosta. Um gosta de um louvor feito a bandinha, animada e tal, o outro gosta daquele louvor mais calmo. Um gosta de sentar na frente, o outro gosta de sentar atrás. Não tem problema, mas é uma arte vivermos realmente em família. É uma arte vivermos como irmãos, é uma arte vivermos como parentes, é uma arte viver em família dos vizinhos. Mas eu sei que você não vive esses desafios da família, não. Mas é uma arte. E aí o salmista diz assim, presta atenção como é que ele começa. Bem-aventurado, ou abençoado com a felicidade, o homem ou o indivíduo, aquele ser que não anda no conselho dos ímpios. Oh, aleluia. Pastor, o que é que isso tem a ver com fé? Tem tudo, queridos. As instruções que você está ouvindo nessa noite aqui, se você ouvir essas coisas e colocá-las em prática na sua vida, vai te trazer a um estilo de vida de fé. Imagina você voltar para a sua casa de uma maneira diferente daquela que você saiu, talvez angustiado, talvez entristecido, talvez até brigado com a esposa, brigado com o marido, brigado com os filhos, com os pais, vivendo em pé de guerra. Mas ele estava dizendo aqui, olha, não ande no conselho dos ímpios. E quem são os ímpios? Os ímpios não são simplesmente aqueles que não estão dentro de uma igreja evangélica, queridos. Os ímpios não são simplesmente aquelas pessoas que não têm uma religião. É possível ter um ímpio sentado do seu lado. Diga assim, misericórdia. Porque quem são os ímpios? Aquele que tem violação premeditada e persistente dos mandamentos de Deus. É aquele que faz as coisas erradas, segundo
ou contrário àquilo que os mandamentos de Deus têm como instrução, e ele persiste em manter-se daquela maneira. Aí o salmista está começando dizendo: não ande no conselho dessas pessoas. Quais são os conselhos que o ímpio tem para nossas vidas? Ele sempre tem vontade de levar vantagem em tudo. Ele quer sempre aproveitar o máximo de todas as coisas. Ele quer sempre explorar o máximo de todas as coisas. Ele quer ter sempre prazer ao máximo. Ele quer sempre estar voltado, a felicidade dele está presa nas riquezas. Não que não possamos ser ricos, mas às vezes ele está agarrado. Se aquilo ele não alcança, ele desiste daquela verdade. Porque ele está fissurado, ele tem sempre o desejo de fama, de poder, de sucesso, de sexo, de aventuras. E eu não estou falando do sexo dentro do casamento, independente da quantidade que você faça. Mas ele, na verdade, quer fazer sexo a todo preço. Esse é o ímpio. Essa é a pessoa que não tem desejo nenhum de agradar a Deus. E aí a Bíblia está dizendo: não ande no conselho dos ímpios. E aí depois ela continua e diz: nem se assente na roda dos escarnecedores. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Eu não sei se você vai entender, mas eu creio que sim. Muitas das vezes alguém vai cruzar o nosso caminho, ou pode sim também ser através dos meios de comunicação, e você começa a se comunicar com aquele que é ímpio, com aquele que não tem nada a ver com Deus. E aí você começa a andar, mas às vezes com uma pessoa, você começa a andar e daqui a pouco você dá atenção àquela mensagem, aquela fala, e aí você para. Você se detém para dar mais ouvido àquilo que está sendo comentado. Você talvez nunca tinha nem imaginado que aquilo era interessante, mas porque você começou a andar no caminho, naqueles conselhos das pessoas, você decidiu parar. E agora, porque ficou interessante demais, você decidiu se assentar. E agora você tinha conselho de ímpios, estava se detendo com os pecadores, e agora você se sentou na roda dos escarnecedores. E às vezes você diz: por que eu não consigo mais viver aquilo que é promessa de Deus? Porque você se agarrou naquilo que não era a vontade de Deus. Você deixou de se alimentar com as verdades de Deus. E aí, aquilo que está acontecendo é porque você perdeu-se no caminho. E aí a Bíblia continua. Ei, tem solução para tudo na Bíblia, nas nossas vidas. Se você estiver com alguém que é seu marido ou sua esposa aí, olhe para alguém, ou da sua família, diga assim: tem solução para nós. Pastor, não tem problema nenhum no meu casamento. Glórias a Deus. Então Deus está te chamando para você instruir outros a viver aquilo que você está vivendo. Pastor, qual é a solução para não andar, para não se deter, para não se assentar? Você viu que é progressivo? Andou, parou e sentou. São 3 verbos que te dão um movimento, e um movimento progressivo. O verbo andar é um movimento, deter é parar, e o verbo assentar, que é acomodar. Mas Deus diz para mim e para você no dia de hoje: tem algo grandioso que eu tenho para a sua vida, para você andar num estilo de vida diferente desse mundo, para andar realmente conforme aquilo que eu tenho desejado que você viva, que o seu casamento, seu relacionamento, sua família, seu ministério, seu trabalho gere prazer em você. Aí ele diz: antes de você andar, porque é possível se aproximar de alguém que esteja exatamente como o ímpio, antes de você se deter,
antes de você se assentar, tenha prazer na lei do Senhor. Porque se você estiver cheio da verdade, aquela mentira que vai chegar, aquela história que vai se aproximar, não vai ganhar espaço, porque você vai estar cheio da verdade, cheio da lei do Senhor, cheio das vontades que Deus tem para a sua vida. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! E aí muitas das pessoas, não sei se você já fez isso, muitas das pessoas pegam os salmos, quando o escritor aqui dos salmos, no capítulo 1, está falando, ele estava falando da Torá, dos 5 primeiros livros da lei, mas também os salmos, ele se mostra também como aquelas leis apresentadas ao povo de Deus, para que cada um pudesse ter instruções favoráveis, se estiver errando, saber como acertar, se estiver acertando, saber como continuar naquele acerto. Então, quando eu olho para os salmos, quando eu me detenho naquilo que os salmos têm como informação, eu vou estar realmente desfrutando dos benefícios. Olha o que ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, naquilo que é instrução, princípios, preceitos, vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Ele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E muitas pessoas fazem dos salmos devocionais, gostam de ler os salmos. Eu estou lendo o salmo capítulo por capítulo. Claro que o ideal é você conhecer toda a cultura da Bíblia, mas o salmista vai trazendo instrução também para nossas vidas, em cada capítulo, em cada versículo. Mas como eu disse a você, não só como informação, mas como desejo de praticar. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, aleluia, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Lembra daquilo que Paulo falou, que havia uma vontade para cada um de nós, para aquele homem, para aquela mulher, para aquela pessoa que quer andar por fé, que não quer andar por vista, não quer olhar simplesmente para esse mundo, para esse século, para esse sistema e se acomodar nisso. O casamento é um sistema falido. Não é não. Em Deus é possível viver as maravilhas de um relacionamento favorável, forte, seguro, que dá frutos. E os frutos não são só os seus filhos, são frutos também abençoados por Deus. Mas os frutos que Deus quer dar na nossa vida é que a gente possa andar em amor, em paz, em alegria, em bondade, em benignidade. Possamos ser a expressão de Deus aqui na terra. Mas ele diz como é que cada um de nós pode ser bem sucedido. Ele disse que tem que ser como uma árvore plantada. E nós percebemos que o salmista diz aqui, olha, não era uma árvore que estava plantada. Essa árvore foi arrancada de um lugar, estava no império, estava nas trevas e foi colocada no reino do Filho do seu amor, à beira de um rio, para ser cada vez mais fortalecida, ter os nutrientes necessários, ter os benefícios necessários para não exatamente se perder. Deus sabia, querido, que estávamos desgarrados, sem Ele não éramos sucesso nenhum, sem Ele estávamos falidos em qualquer coisa que fôssemos fazer. Pastor, conheço muita gente bem sucedido. Queridos, mas é por um tempo. Porque nós estamos plantados junto a esse rio, junto a essa corrente. Eu não sei se você já teve o prazer de prestar atenção, de passar em algum caminho no rio. Eu fui uma vez para Paulo Afonso e passei ali na beira do São Francisco. Já fui em outros pontos, mas é interessante demais, poucos quilômetros daquela margem está tudo seco, mas aqueles que estão ali à beira do rio, eles estão verdes. Por quê? Porque tem nas suas raízes o suprimento necessário. E o que eu quero dizer para você nessa noite, em Deus você tem o suprimento necessário para viver os benefícios, a grandeza, a beleza que Ele tem para a sua vida. Aí ele diz que o contrário, os ímpios, aquele que você pode estar buscando conselho. Pastor, como é que eu posso estar buscando conselho? Às vezes assistindo uma programação não favorável. Talvez gastando um tempo numa internet que não está trazendo os benefícios que talvez se você investisse na palavra de Deus, na leitura da palavra, na leitura de bons livros, podia trazer o crescimento necessário, porque ia te abastecer e o que sairia da tua boca seria fé,
E fé agrada a Deus. Toda hora que falamos em fé, Deus se alegra no seu trono e diz: ei, não tem como não abençoar aquela família, aquela pessoa, aquele indivíduo, porque ele desejou acreditar nos princípios da lei. Ele diz: os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa e vai ser queimado. Aquele que é árvore está firmado, nenhum vendaval, nenhum intempéries arranca ele agora mais daquele lugar, porque ele acredita no Senhor, na sua lei, ele medita de dia e de noite, então ele está firmado. Mas aquele distante, tomando conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos zombadores, dos escarnecedores, eles são como palha, o vento bate e ele é jogado, e ele só serve agora para ser queimado. Mas deixa eu te dar alguns conselhos a mais para essa noite. Você está recebendo alguma coisa? Volto a dizer a você, não estou te ensinando nada, querido. Eu quero só te estimular. Abre lá em 1 Coríntios. Paulo faz algo tão louco aqui em 1 Coríntios, porque ele está tratando agora com um povo que está andando de uma maneira sobrenatural. Andando de uma maneira que os dons estão em operação. Mas o que falta naquele povo ali é exatamente o entendimento daquilo que Deus tem para a vida de cada um. Desde o capítulo 1, Paulo vai começar a tratar dizendo: olha, vocês, eu reconheço, vocês têm os dons e manifestações, vocês têm a graça de Deus, mas vocês estão andando em divisão. E ele chega agora no capítulo 13, oh aleluia, meu Deus. Eu sei que você talvez no final, ou mesmo aí, nem precisa ir falar comigo não, mas talvez no final você diz: pastor, quero dizer uma coisa ao senhor, eu já vivo essas maravilhas. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu ainda estou em crescimento. Eu lembro de uma situação que eu vivi numa cidade pertinho aqui em Caruaru, muitos anos atrás. Eu estava talvez na época fazendo até o Rema. Eu fiz o Rema em 2003, 2004. Por isso que eu disse a você, lembra que eu me converti, ou tenho da data da minha conversão, dia 11 de novembro de 1999. Mas em 2004 eu estava vivendo uma crise no casamento, queridos. E aí fazendo Rema. E aí eu conversando com uma pessoa, dizendo para uma pessoa: isso não acontece com você, deixa eu só contar isso da minha vida, viu, pastor Tadeu? Essas pessoas que estão aqui, elas não passam por isso. E aí assim, naquele momento eu fazendo uma visita a uma pessoa, dizendo: rapaz, como Deus tem falado para mim sobre a área do amor, como eu devo andar em amor, como é preciso manifestar o amor de Deus na minha vida. Aí uma pessoa levantou a mão e disse assim: mas pastor, eu queria dizer uma coisa para você, eu queria lhe dizer algo, eu estou andando em amor. Eu disse: aleluia. Quase que eu dizia para ela: impõe as mãos na minha cabeça, mas deixa eu ouvir a continuidade da história. E ela disse: eu estou andando tanto amor, pastor, que lá na igreja que eu faço parte, tem um coral e eu sou líder do coral. E eu cheguei para o pastor porque tem uma irmã trazendo problemas lá no coral, tem uma irmã causando situações difíceis lá no coral. Eu disse: pastor, é melhor o senhor tirar essa irmã daqui para que a gente não tenha briga. Coloca ela em outro departamento, porque eu amo tanto essa irmã que é melhor que ela esteja em outro departamento. Eu disse assim: de que amor ela está falando? Qual é o amor que ela está falando? O amor que evita o conflito, que evita a dificuldade, não é esse amor que Paulo está apresentando aqui, queridos. No meu casamento, a minha dificuldade maior do meu relacionamento é gerar um bem-estar na minha esposa. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo, eu fico triste. Às vezes até eu faço coisas erradas, eu me isolo, porque tem coisas que eu queria promover na vida dela e ainda não estou conseguindo na altura que Deus tem falado ao meu coração. E aí, por não conseguir manter aquilo, realmente aquele desejo acontecendo, eu fico triste. Mas não é por aquilo que ela esteja fazendo o contrário, é que ainda não consegui promover tudo aquilo que é desejo meu de agradar a ela. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Se você tiver uma Bíblia, mas eles vão colocar aqui também. Mas eu gosto da minha Bíblia, eu gosto de marcar. A minha Bíblia é toda riscada.
Eu gosto de marcar, eu gosto da Bíblia de papel, porque eu gosto de anotar. Ah, pastor, na minha Bíblia eletrônica dá para marcar também. Então eu vou te dar alguns textos para você marcar aí na sua Bíblia. Se você não tiver, quando você chegar em casa, você vai fazer esse exercício. Eu tenho certeza. Você é como aqueles de Bereia, que vai chegar em casa e vai dizer, rapaz, eu vou conferir se aquele maluco que estava falando ali em cima, ele não estava falando umas coisas dele mesmo. Olha o que Paulo diz. Ele começa assim, eu vou começar do versículo que tem aqui na minha Bíblia anterior. Ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Você imagina Deus dizendo assim, você pode estar vivendo algo bom, mas tem algo melhor para você. Essa é a vontade de Deus, queridos. Ele começa e diz, ainda que eu, e eu grifei essa palavra eu na minha Bíblia, para que eu me lembre que tem que ser eu, fazer aquilo que é necessário. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, meu Deus, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E Paulo traz uma ilustração que é legal aqui. Ele diz, o bronze é um sino, você deve saber disso. Talvez na sua tradução esteja aí como sino. E o símbolo é aqueles pratos, aquele som de pratos. Ele diz que a ideia aqui que ele estava tentando apresentar era que naquelas religiões daquela época, religiões pagãs daquela época, para chamar o povo para o culto, para as reuniões, eles começavam a tocar o bronze ou o sino e os símbolos. Eles começavam a tocar e eles não se importavam com o ritmo. Eles queriam fazer barulho para dizer, ei, está na hora da reunião, venham se reunir, venham se reunir. E eles não estavam ali preocupados com uma coisa ordenada, com uma coisa agradável. Você já viu a Bíblia falar sobre mulher rixosa? Era isso que Paulo estava trazendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze. Falando a língua dos homens, culturalmente, eloquentemente, verbalmente falando, dos anjos, línguas estranhas ou qualquer linguagem que você possa gerar dentro de você. Ele disse, olha, se isso não tiver amor envolvido, vai ser só barulho. E Paulo colocou aqui, o capítulo 13 está depois do capítulo 12 e antes do capítulo 14. Você sabe disso, né? Revelação para você não, né? E ele está falando dos dons no capítulo 12 e dos dons no capítulo 14. Ele para aqui para dizer, olha, não adianta nada desses dons, desse barulho, da manifestação, de você conquistar todas as coisas, de você pregar, de você falar, de você ter, se você não for. A vontade de Deus não é que você tenha, é que você seja aquilo que Ele te chamou para ser. Não que você não possa ter, mas Ele tem vontade que você seja a expressão dEle aqui na terra, onde você estiver, no seu endereço, na sua localidade. Pastor, eu não tenho força. Temos sim, se buscarmos na lei do Senhor, nas suas instruções. Deixa eu continuar aqui. Aleluia. Ainda que eu... Diga assim, eu. Não, aumenta o volume, aumenta o volume. Diga eu. Aleluia. Diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, não é nem entre os ricos, entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pastor, está errado se mover nos dons? Não. Versículos anteriores, Paulo no capítulo 12, versículo 31, ele diz, entretanto, procurai com zelo
os melhores dons. Paulo não estava dizendo que não deveríamos nos mover nos dons. Paulo não estava dizendo que não poderíamos conquistar as coisas. Paulo não estava dizendo que eu não poderia ter uma boa casa, um bom carro, uma boa roupa, um bom trabalho. Não era isso que ele estava dizendo. Ele disse, ora, é necessário uma coisa para que isso seja equilibrado, não seja exacerbado. Ele está dizendo, eu preciso realmente que as coisas principais sejam a partir do amor. Aleluia! Aleluia! Aí ele vem dar uma receita. Ele começa agora do versículo 4. Eu não vou me deter nos detalhes, porque eu quero orar pela sua vida nessa noite. Mas eu quero ler o texto, pelo menos, para você. Eu decidi colocar na minha Bíblia, no nome amor, eu substituí pelo meu nome. E aí ele fica mais ou menos assim o texto. Pastor, você está mudando a Bíblia? Não, eu estou me inserindo nela, porque ela está falando de mim. Posso ouvir um amém? Ela está falando de mim, está falando de você. E eu decidi colocar assim, ó, a Bíblia vai dizer, o amor é paciente. Aí eu decidi assim, Adilson é paciente. Pastor, e o senhor é na excelência paciente? Claro que não. Mas é um exercício de fé, é andar por fé, é chamar à existência as coisas que não são como se já fosse e experimentar da manifestação dessas verdades. A Bíblia não é de algo que já está pronto em nós, querido, é algo que vai acontecer em nós e vai cada dia nos aperfeiçoar. É sobre aperfeiçoamento, é sobre crescimento, é sobre amadurecimento. Aí Paulo continua e diz, o amor, esse Adilson, você pode dizer o seu nome se assim quiser, não quero forçar você a nada. Como eu disse aqui, eu quero só te estimular. Talvez você diga assim, eu não vou escrever nada disso, mas deixa Deus trabalhar no teu coração. Isso não aconteceu da noite para o dia comigo, e eu não estou perfeito, não estou falando de perfeição, não estou falando de um casamento de 34 anos de perfeição. Nesse ano de 2004, queridos, eu estava decidido a me separar. E aí esses dias aqui num culto aqui eu encontrei, eu ainda vou parar para tomar um café com ela, a professora Marta Pessoa, dando matéria Família Cristã. Ainda bem, pastor Tadeu, que eu fiz o Rema em 2004, não tinha WhatsApp, não tinha facilidade, porque eu teria certeza, eu não receberia da maneira que eu recebi cada palavra, cada instrução, porque eu teria certeza que ela estava falando o que estava falando, porque Virgínia mandou um WhatsApp para ela falando da minha vida. Como naquela época não tinha, eu dizia, só pode ser Deus, não é possível não, essa mulher está falando da minha vida, ela está falando de mim, da maneira que eu estou agindo com a minha esposa, com meus filhos, isso não é possível, eu não posso andar desse jeito. E aí eu jogava voleibol lá na praia de Boa Viagem, eu sou oriundo de Recife, graças a Deus eu estou vivendo esse tempo aqui em Campina Grande, que tempo precioso, estou fazendo escola de ministro, tem sido, aleluia! Esticado, E aí eu jogando voleibol, tinha um irmão de uma igreja batista, um amigo lá do voleibol, jogávamos sábado à tarde, todo sábado à tarde, aquele paciente ali arengava com alguém, brigava com alguém, discutia lá. E aí uma vez o irmão olhou para mim assim e disse, rapaz, quando eu não era crente eu era assim também. Disse, peraí. Repete aí. Não, quando eu não era crente, eu era assim também. Disse, mas eu disse que sou crente. Jesus, ajuda eu. E aí comecei a me policiar. Mas de vez em quando eu estava tropeçando. Mas vou continuar o texto aqui. Recebe aí. Eu sei que você já está assim com as ações, nunca você realmente se exaspera, nunca você se deixa levar pelas vontades da carne. É só a Bíblia falando para mim aqui. Adilson é paciente, Adilson é benigno, Adilson não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Talvez a gente pudesse destrinchar, talvez cada palavra aqui, mas eu vou dar esse exercício para você para casa, talvez você possa dizer, rapaz, é complicado esses textos aqui, mas vamos lá. Ele diz assim, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses.
não se aspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Aí Paulo chega no versículo 7 e diz assim: esse amor tudo sofre. E eu gosto dessa parte aqui, se eu explicar pelo menos essa parte, você sair com essa verdade no seu coração. Tudo sofre, não é sofrer porque alguém está te fazendo mal. É sofrer ao nível de você ainda não conseguiu fazer o bem ao outro, naquilo que Deus te chamou para viver. É ter aquele sofrimento, mas não é aquela angústia, é dizer assim: eu posso fazer melhor. Eu posso avançar, eu posso fazer a diferença dentro da minha casa, no meio da minha família, porque a fé chama a existência. E ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aleluia. E por que é que o amor jamais acaba, queridos? Porque ele é o maior. E ele é a expressão do próprio Deus. Deus é amor. Pastor, o amor acabou entre eu e a minha esposa, eu e o marido. Acabou o amor. Não, ele está aí, você só não está manifestando ele. O amor de Deus foi derramado no seu coração. A manifestação dele é o exercício dessas práticas, de não andar no caminho dos ímpios, não se deter, não se assentar. Ter prazer nas leis do Senhor, nos princípios da palavra. Diz: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino. Não é na idade, queridos, é nas ações, nas atitudes. Quando eu era menino, pastor, não tem erros ainda hoje? É possível tê-los. Agora só não se pode permanecer neles, se manter neles. Aquele caminho que estava sendo preparado pelo ímpio, aquele lugar que você estava andando sobre aqueles princípios, sobre aqueles preceitos do ímpio. Ei, não mais, agora firmado como uma árvore plantada junto a ribeiro. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, ficava beiçudo se alguém dissesse: pastor, não me dá oportunidade. Se alguém não dissesse uma coisa boa, ou não fizesse, não me desse algo que eu desejava, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, aleluia. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? A bandinha pode vir aqui? Quando cheguei a ser homem, ou quando a maturidade chegou, desisti das coisas próprias de menino. Diga: maturidade chegou na minha vida. Diga: as verdades do Senhor têm me libertado para abandonar, para deixar para trás as coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. E como Paulo falou aos Romanos, uma medida, quando você decidiu, foi derramada dentro de você. E Deus não goteja cada um de nós. Pastor, por que eu não estou expressando esse fruto maravilhoso do Espírito? Porque você não colocou em prática, nas pequenas coisas. Comece a andar nas pequenas atitudes. Pastor, não é fácil, o senhor não conhece
lá em casa. Talvez eu não conheça, mas eu conheço o dono da sua casa. Você pode levantar as suas mãos como alguém que quer receber algo da parte do Senhor. Senhor, a tua palavra foi anunciada, Senhor, e eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que a manifestação dessas verdades acontecerá como indivíduos, como marido e mulher, como solteiros, sabendo como tomar os passos para o casamento, como família do corpo de Cristo, como uma família, às vezes lá no trabalho, que tanta dificuldade de se relacionar com aquele que seja o patrão ou seja os empregados. E eu declaro que a sua palavra, Pai, encontrará morada em cada coração e produzirá o efeito para aquilo que ela foi destinada. Ela tem poder de mudar histórias, de mudar vidas, de mudar verdades naturais e trazer o sobrenatural do Senhor à tona. Aonde havia o desejo de um relacionamento falido, achar que o separar deveria ser a melhor solução, eu declaro um novo tempo na vida dessa pessoa. Obrigado pelos olhos do marido fitados na sua esposa, da esposa só para o seu marido, dos pais cuidando dos filhos amando e zelando pelos seus pais. Pai, em nome de Jesus, fé como um estilo de vida, de conhecendo essas verdades no seu interior, independente daquele momento que eles possam estar vivendo e dizendo, se sem fé é impossível agradar a Deus, eu vou tomar passos de fé. Na minha casa reina o Senhor, na minha família a palavra do Senhor tem primazia. E eu declaro, Pai, funcionando essas verdades, a vontade do Senhor manifesta na vida de cada um que está presente nessa noite aqui ou que está assistindo pela internet, funcionando e trazendo maravilhas, cada um podendo ir através do espelho e olhando, olha, está valendo a pena cada esforço, cada sacrifício, cada verdade estabelecida, funciona. Por isso eu quero fazer algo com você. Feche os olhos, todo mundo. Se você chegou nessa noite aqui e você entendeu que Deus ministrou o seu coração, talvez você veio como um convidado de alguém, ou você chegou aqui por própria vontade, você ouviu falar, seja nas mídias sociais, ou alguém falou da Igreja Verbo da Vida, aqui na sede, o culto de família, e você decidiu ouvir uma palavra, e Deus falou o seu coração, e você nunca fez Jesus Senhor e Salvador da tua vida, e quer fazer isso nessa noite. Se isso se tornar verdade ao seu coração nesse momento, eu quero te convidar a você fazer parte da família de Deus. Se você nunca fez essa confissão de fé, pastor, mas eu já tenho Jesus no meu coração, mas é necessário crer com o coração, mas confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém nessa noite que deseja fazer Jesus Senhor e Salvador? Se você desejar, levanta uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Queremos declarar essa verdade sobre a sua vida. Talvez você possa dizer também, um momento eu estava com Deus, mas me desviei dos seus caminhos. Por isso eu tenho sofrido tanto. Eu tenho um desejo ardente no meu coração de voltar aos caminhos do Senhor. Faça isso nessa noite. Se assim você desejar, levante uma das suas mãos. A gente quer só te convidar para poder orar com você. Tem alguém nessa condição? Todos salvos? Não, alguns ficaram na dúvida. Todos salvos? Quero te fazer outro convite. Se você é salvo, mas você chegou aqui essa noite e ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência, se você quiser assentar um pouco, nós já estamos finalizando, com a evidência de falar em outras línguas, e você quer experimentar desse batismo, dessa manifestação da verdade de Deus dentro de você, queria te convidar a vir aqui à frente. Você chegou aqui, você é crente em Cristo Jesus, você tem a palavra dentro de você,
Tem alguém que quer ser batizado no Espírito Santo? Talvez você chegou nessa noite aqui com uma enfermidade sobre o seu corpo. Eu quero orar por você. Se você chegou nessa condição, queria convidar você a ficar de pé. Onde você está, se tiver alguém com alguma enfermidade, nós queremos orar pela sua vida. Todos sarados? Amém? A irmã ali, tem mais alguém? Você que está perto dessa irmã, coloca a mão sobre ela, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos qual a condição nesse momento de enfermidade na vida da minha irmã. Mas a sua palavra diz que certamente Ele tomou sobre si. Certamente, Pai, isso é convicção no nosso coração. Todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Declaramos sarada, curada, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, a manifestação dessa verdade acontecendo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Temos pedido de oração aqui também por Crícia, filha de Paulo e Rosa, aqui da igreja. Ela sofreu uma queda e bateu a cabeça. Está no Pedro I, fez uma tomografia e está esperando o resultado. Você pode ficar de pé? Vamos orar juntos? Os médicos vão ficar espantados. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. E ela diz que não existe distância para que possamos interceder. E nós oramos pela Crícia. Pai, em nome de Jesus, declaramos a manifestação do seu favor e da sua graça, a intervenção divina no curso natural das coisas. Talvez alguém diga, uma pancada como essa tem consequência, tem sequelas, mas a sua palavra diz que há cura naquele que crê, e nós declaramos sobre a vida dela, haja cura, haja manifestação do seu poder, Pai, sobre aquela vida, em o nome de Jesus, e não ficará nenhuma sequela, Pai, em o nome de Jesus, resultados positivos para a glória do Senhor, e quem crê diz amém. Aleluia, obrigado. Sejam abençoados na prática da palavra.